Eu ouvi a história de que, na verdade, o filho do Barroso tentou embarcar para os Estados Unidos de Londres e não conseguiu. Eu ouvi essa história. Não é que não houve constrangimento. Houve constrangimento, sim. Tentou voltar para os Estados Unidos. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Continuar essa lista das pessoas cujas vidas mudaram, e muito, depois das sanções, a gente tem também ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, que disse tá agora arrependido. Arrependimento é uma coisa bonita. Bota um vídeo aí para eu reagir, Bruno. Quem foi dizer vencemos o bolsonarismo, né? A frase foi... Nós derrotamos a frase... O senhor lembra bem? Não, eu lembro bem, porque como é a única coisa que eu... 12 anos e 3 meses, é a única coisa que eu verdadeiramente me arrependo. E aí, há muitas razões para isso. A primeira é que quando eu falei, primeiro eu preciso contextualizar. Foi num congresso da UNE, em que eu aceitei debater regulação de redes sociais, mas quando eu ia começar a falar, o palco foi... O que caceta tá fazendo num congresso da UNE, né? A UNE que é uma organização estudantil política da esquerda, mas continuemos. Por umas 30, 40 pessoas de oposição à gestão da UNE, e que atendia pelo sugestivo nome de fagulha revolucionária trotskista. E quando eu comecei a falar, eles começaram a Que gente bacana. bater, soltar corneta, bater bumbo e a gritar para me impedir de falar. Eu me aguardei um pouco, não pararam, aí eu comecei a gritar para ver se as pessoas que estavam querendo, tinha 1.000 pessoas, e quem estava me impedindo de falar eram 30, 40 pessoas. Mas aí chegou uma hora que eu desisti, porque era impossível fazer a minha voz prevalecer sobre a gritaria. E foi quando eu falei, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo. Esta frase foi infeliz, por algumas razões. A primeira é que deu a impressão que o nós era o Supremo, nós era a sociedade brasileira. Isso foi logo depois das eleições e o presidente não tinha sido eleito. Segundo, porque até o meu modo de ser, eu nunca faço um argumento personalizado, fulanizado. O que nós derrotamos mesmo foi o extremismo, foi uma forma intolerante e agressiva, grosseira de se fazer política. Quando você fulaniza, você faz uma generalização ruim. Eu me referia só aos extremistas. Milhões de pessoas votavam no ex-presidente. De modo que foi uma falta de respeito com as pessoas que votaram legitimamente no presidente dizer aquilo. Eu liguei para a minha assessora de comunicação social, que é a Mariana, e falei, Mariana, deu ruim aqui. Eu, na circunstância aqui cercado, palco cercado, uma coisa bem agressiva, produzi uma frase ruim. Só que estava tanto barulho que eu acho que ninguém ouviu. Não, mas o que aconteceu? Ninguém ouviu. Só que um site de notícias conseguiu, por um processo tecnológico qualquer, separar a minha voz do barulho externo. E então, o que ele fez? Tirou o barulho externo, então aparecia eu gritando. Nós derrotamos. Porque, evidentemente, sem barulho externo, parece que eu estava fazendo um comício, eu estava só tentando ser ouvido. Foi muito ruim. Entendi. Quer dizer, então, Barroso, que quando você disse que derrotou o bolsonarismo, acabou dando a impressão de que você estava falando que havia derrotado o bolsonarismo. Entendi. Quando a gente fala as coisas, dá a impressão de que a gente está falando as coisas que a gente fala. Você vê como é que é um negócio curioso? Essa coisa de comunicação, né? Uma coisa curiosa, você falou que derrotou o bolsonarismo, aí as pessoas entenderam que vocês tinham derrotado o bolsonarismo logo depois das eleições. Eu imagino que perdeu o Mané também, não a Mola, também tenha sido ali num momento, né? A pressão, eu fico bonito, eu acho bonito esse arrependimento, apesar de parecer um pouco cara de pau, né? Eu fico só preocupado porque tem essa história de que você estaria discutindo deixar o Supremo Tribunal Federal. Vejam esse trecho da entrevista para a Globo News. As suas pretensões profissionais, ministro, o que esperar? Tem muito político aí interessado aí em vaga no Supremo, não dá para perguntar, deixar de perguntar, né? Não, Vitor, eu já disse isso e vou dizer com toda a franqueza. Quando minha mulher era viva ainda, já estava doente, eu tinha um ajuste com ela de sair depois da minha presidência e aproveitar ainda um restante de vida que ela pudesse ter para a gente passear e, enfim, eu ter mais atenção para ela, que a vida no Supremo absorve demais. Essa motivação eu já não tenho. Nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí, eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali.
Eu realmente não... O dos Estados Unidos... Em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas, inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita muito. De influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. É mesmo? Quem vê não percebe não, Barroso. Quem, assim, olhando daqui de onde a gente não vê essas limitações, não. Isso é você limitado? Esse é você limitando a forma de fala e comportamento? E tem um lado negativo, o Valdo e Victor aqui e Márcio, é a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam o Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou, nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança, essa é a parte, é o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. Essa história de ataque, xingar filho das pessoas, tem que acabar, viu, pessoal? Então, eu já falei isso. Uma coisa é o filho dele perder um privilégio de vir aos Estados Unidos pelas ações do pai. Uma outra coisa, até análoga, é, por exemplo, Viviane ou os próprios filhos do Alexandre, que também podem ser sancionados, ou pessoas que tenham relações comerciais com o pai e acabem ajudando financeiramente e sofram sanções, como foi o caso da Viviane. Outra coisa é o sujeito tá andando na rua e você sair xingando ele. Isso é uma coisa horrorosa. Você veja, os petistas podem me odiar e espero que não façam o que fizeram com o Charlie Kirk. Mas, ainda assim, se me odiarem, me xingarem, etc., eu confesso que eu ainda não passei por isso, mas imagino que poderia passar se fosse o Brasil. O que as minhas filhas têm a ver com isso? Absolutamente nada. Minhas filhas, inclusive, Deus me livre e guarde, bate na madeira aqui 3 vezes, elas poderiam ser até esquerdistas no futuro. Então não vai negócio de atacar. Eu ouvi uma história, e eu não sei se é verdade, e aqui no Paulo Figueiredo do Show, o que é fato, o que é rumor é rumor. Eu ouvi a história de que, na verdade, o filho do Barroso tentou embarcar para os Estados Unidos de Londres e não conseguiu. Eu ouvi essa história. Não é que não houve constrangimento. Houve constrangimento, sim. Tentou voltar para os Estados Unidos e deu de Londres e deu com as portas na cara. Isso é a história que eu ouvi. Né? Se é verdade ou não, eu não sei. Mas você vê como são as coisas. Quem vê o Barroso falando assim, manso, né, vai para um retiro espiritual. Espero que não seja com João de Deus, acho que não é. Mas indo para um retiro espiritual, dizendo que está pensando em deixar o Supremo e tal, nem parece aquele cara, né, do perder o mané, do eleição não se ganha, se toma, como a gente mostrou, derrotamos o bolsonarismo. O tom do Barroso baixou, né? O Barroso agora está meio borroso, talvez, né? Um pouco mais moderado. E eu diria que não é só o Barroso, porque antes os integrantes do regime nos tratavam como piada, e agora eles são obrigados a engolir o gosto amargo, que é o resultado do nosso trabalho. Brasília, meus amigos, está pegando fogo e tem muita gente poderosa e desesperada nos bastidores. Vejam, por exemplo, o que está dizendo aquele que é, sem dúvida nenhuma, né, agora a nossa prioridade, que é Gilmar Mendes. E ele já está aqui agora dizendo, notícia que saiu no jornal hoje, aqui no Globo, Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. A reportagem, de fato, é do Daniel Gulino, do Globo, dizendo assim: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta terça-feira que o Congresso analise o que ele chamou de lei anti-embargo, que teria medidas de proteção contra sanções de outros países. O objetivo seria proteger as autoridades e outras instituições, como bancos, de punições
como a lei Magnitsky utilizada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Aí tem a frase aqui do Gilmar. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como os bancos prestadores de serviço. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. Eu acho que o Congresso é o locus, o lugar adequado para esse tipo de proteção, afirmou o Gilmar, após participar de um evento promovido pelo LIDE. Eu acho isso muito legal, porque o Gilmar, ele se acha presidente, ele está quase enviando ao Congresso um projeto de lei. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário
e deixe também o seu like. Até breve.